E aí, pessoal, Bernardo Petries aqui do Empreendedor Científico, e esse tema é um ótimo tema para a gente estrear esse canal com esse primeiro vídeo. Então, sem muita firula, indo direto ao ponto, hoje, dia 24 de fevereiro, saiu no portal da FAPESP, lá de São Paulo, um artigo chamado A Pós-Graduação Brasileira em Busca de uma Identidade. E eu, refletindo sobre isso, né, não consegui parar de pensar nos 13 anos em que eu fiquei à frente no ensino superior, na graduação, como professor docente, né, e como em cargos de gestão, na coordenação de pesquisa e coordenação de cursos de graduação. E uma das coisas que me chamava muita atenção era o quanto os cursos de graduação não dialogavam com as necessidades imediatas, tá, da sociedade. Então, exemplo, eu dava aula nos cursos da área de saúde, né? Educação física, enfermagem, nutrição. Os alunos sabiam tudo de fisiologia, condicionamento físico, treinamento, enfim, tudo que era necessário. E aí não chegava no final do curso, se você perguntasse para um aluno, você sabe calcular o valor da sua aula num contrato de personal? Nenhum sabia. Ah, eu cobro aquilo que o meu colega cobra, mas não tem nenhum cálculo, não tem nenhuma base. Você sabe abrir o seu estúdio de personal? Você sabe a legislação? Você sabe o que precisa ter, o que não precisa ter? Nenhum sabia. Então eu ficava pensando, os meninos sabem a fisiologia, sabem o que está por trás, mas não sabem ganhar dinheiro, não sabem gerar emprego. Todo mundo foi treinado para ser empregado de alguém. E tá tudo bem, não tem problema ser empregado de alguém. Só que a gente também tem o outro lado, outra opção. Então isso me frustrava muito, e principalmente na hora de criar uma disciplina, propor, isso tudo era muito engessado dentro de uma estrutura. Então me frustrava. E às vezes, quando a gente tinha que falar de um tema, me parecia que a decisão de ter que falar de uma disciplina não estava muito mais atrelado a uma burocracia vinda lá do MEC do que uma real necessidade do mercado. Vou dar um outro exemplo. Eu fiz uma viagem técnica para conhecer a Universidade de Newcastle, na Inglaterra, uma universidade privada muito parecida com a que eu estava trabalhando na época. E eu fui conhecer o departamento de belas artes e vi os quadros, vi as esculturas. Não tinha nenhum aluno, mas ao lado de cada quadro, cada escultura tinha um cartão. E eu perguntei assim, e esse cartão aqui com os valores? E a pessoa que estava me fazendo o tour comigo falou assim, professor, não basta a gente ensinar eles a fazer a escultura e pintar o quadro. Eles têm que aprender a montar o ateliê e vender a obra deles, senão vão ser artistas desempregados. E eu falei, caramba, a gente está fazendo as coisas muito erradas. Então, eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. E hoje eu estou numa posição de advogar, né, em pró dessa mudança. E aí, quando eu vejo esse título, A Pós-Graduação Brasileira em Busca de Identidade, primeiro está acontecendo o seguinte: não sei se vocês sabem, uma redução consideravelmente no número de alunos que estão procurando a pós-graduação. Os alunos não querem mais fazer mestrado e doutorado. Por quê? A gente formou centenas de milhares de doutores, o setor público não consegue absorver essa quantidade de doutores, muitos vão para o setor privado, esses talentos não vão ser tão aproveitados, os salários são aquém, né? Não estou falando, obviamente, de todos os lugares, mas essa me parece uma boa regra. E a gente não treinou os nossos pesquisadores para dialogarem com a sociedade, com as demandas, com as empresas. Então fica um bando de pesquisador desempregado, indo para fora, e aí os outros países aproveitando os talentos brasileiros. É esquizofrênico esse processo. E é muito frustrante. E agora está aí a pós-graduação, que treinou milhares de pesquisadores como eu, para publicarem, eu costumo chamar de o jogo da CAPES, né? A gente faz o pontinho para o programa de pós-graduação ter uma nota X, e aí? E aí forma os alunos e aí bando de alunos desempregados. Então agora que a gente está numa crise, eu vou chamar de crise, eu acho que a gente está numa crise, fica essa necessidade da gente ter que repensar esse modelo. Eu fiz uma transição de montar uma startup, né, uma spin-off acadêmica, e estou atuando hoje como CEO e aprendendo um pouco desse lado executivo, que eu não tive formação nenhuma, aprendendo na raça, errando muito, sendo um aluno de iniciação científica nessa área. Mas isso tem me permitido ver a quantidade de oportunidade que os alunos brasileiros, desde a graduação, poderiam estar aprendendo, né, e empregando seu talento. Então eu estou me colocando à disposição e falando, olha, existem outros caminhos e eu espero que muitos outros pesquisadores também sigam esse caminho, porque tem muito talento no Brasil, a ciência do Brasil
né, o que a gente chama de Deep Tech, as tecnologias, as empresas com base científica que podem solucionar problemas contemporâneos, tem uma capacidade muito grande no nosso país, e eu acho que talvez esse seja um dos caminhos para resolver aí o problema da pós-graduação, ou pelo menos consertar um pouco essa rota. De novo, não estou me preocupado muito com a estética disso aqui, estou olhando aqui gravando no celular, vou melhorar esses vídeos, mas esse é o primeiro e a gente ainda vai falar muito, muito desse assunto. Sejam bem-vindos ao Empreendedor Científico. Se você concorda e não concorda, coloque aí respeitosamente a sua opinião. Eu vou adorar discutir com você isso e a gente está a fim de exatamente fomentar essa discussão. Tem o canal também Empreendedor Científico no Instagram. E é isso. Sejam todos bem-vindos.